Fala guerreira, fala guerreiro! Hoje, comemorando os nossos 400 inscritos aqui no canal, uma aula feita aqui para que você aproveite mais um tópico do seu edital do MPU, beleza? Então, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, hoje nós veremos direitos e garantias fundamentais ainda, né? Nunca acaba, Igor, nunca acaba, nunca termina. Porém, hoje, direitos políticos é o que nós iremos ver, beleza? Aqui o Instagram lá do Prof, corre lá, dá essa moral e vamos juntos, galera. Bom, questão de número 1 já subiu aqui na nossa tela, sempre a nossa querida, amada e temida banca FGV, prova TJ Mato Grosso do Sul, analista de sistemas. A questão de número 1 diz assim, ó, no processo de registro de candidaturas para determinada eleição, opa, bora pegar o nosso marca-texto e fazer o que a gente mais gosta de fazer aqui na banca FGV, que é exatamente diminuir os seus extensos comandos. Então, a gente está falando de registro de candidatura. Opa, estou falando de registro de candidaturas para determinada eleição. E aí foi identificado que João não preencheu. João, ele não preencheu as condições de elegibilidade exigidas. Enquanto que Maria, bora pegar outra cor aqui para Maria. Para ver se meu mouse me ajuda aqui. Vamos lá, aqui foi. Enquanto que Maria foi alcançada por uma causa de inelegibilidade. E 3, Ana, nossa querida Ana, vamos lá, pegar o verde aqui. E Ana estava com seus direitos políticos suspensos. Então veja, João não preencheu os requisitos, condições de elegibilidade. Maria estava inelegível e Ana com seus direitos políticos suspensos. Aí vem a questão e fala assim: na situação descrita na narrativa, é correto afirmar que. Pessoal, antes de avançarmos nessa questão, e eu trouxe ela por um motivo muito especial, porque ela vai trazer exatamente a parte inicial de direitos políticos. Eu preciso que você entenda que os direitos políticos, eles podem ser de duas ordens. Eles podem ser direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Quando eu falo em direitos políticos positivos, esse, por sua vez, esses podem ser direitos políticos representados por uma capacidade eleitoral ativa ou uma capacidade eleitoral passiva. Quando eu falo em direito político negativo, eu estou falando aqui de limitações do direito político. Então, esse direito político negativo, ele vai se traduzir por causas de inelegibilidade, causas de suspensão ou de perda dos direitos políticos. Deixa eu fazer um esqueminha que é para você compreender melhor. Ó, nós temos os direitos, políticos. Esses direitos políticos, eles podem ser positivos, ou negativos. Beleza? Quando eu falo em direito político positivo, é o direito de exercer, de fato, esse direito político. Então, o direito político positivo, ele pode ser traduzido em capacidade eleitoral, capacidade eleitoral ativa. Ou capacidade eleitoral, eleitoral passiva, beleza? Passiva. Show?
E os direitos políticos negativos, eles podem se dar na ordem por conta de inelegibilidade, bilidade, por perda ou suspensão. Vou colocar aqui só para não ficar muito lá embaixo. Suspensão. Show? Vou pegar aqui agora a cor vermelha, só para que a gente consiga fazer os nossos traços aqui, ó. Então, os direitos políticos, eles podem ser positivos ou negativos. Positivo, a gente estamos falando de capacidade eleitoral ativa e o CEP, que seria a capacidade eleitoral passiva. Já o negativo, eu estou falando de inelegibilidade, perda ou suspensão, certo? Essa inelegibilidade é a incapacidade a impossibilidade do exercício da capacidade eleitoral aqui passiva. Deixa eu te explicar bem rapidamente, ó. Quando eu falo em direito político positivo, a atuação, a possibilidade de atuação do cidadão. Quando eu falo em capacidade eleitoral ativa, é a capacidade, meus queridos, de votar. É a capacidade de ir lá e manifestar a sua vontade, o seu desejo nas eleições dos seus representantes. Ao passo que a capacidade eleitoral passiva, por sua vez, é a possibilidade de ser votado. Beleza? Quando eu falo em direitos políticos negativos, inelegibilidade é a impossibilidade do exercício exatamente da capacidade eleitoral passiva. Porque o inelegível, ele não pode o quê? Ser votado. Não necessariamente ele não poderá votar. Às vezes ele pode votar, mas não pode ser votado. A gente vai ver durante as próximas questões. E a perda ou suspensão, aqui nós estamos falando do direito. Então, perdeu, suspendeu seu direito, nós estamos falando da suspensão ou perda tanto da capacidade ativa quanto da passiva. Beleza? Por hora, é o que nós precisamos para resolver a nossa questão. Então vamos lá, letra A. Em ou seja, João, que não alcançou condição de elegibilidade, a cidadania está ineficaz. Não. Na verdade, pessoal, quando ele não atinge as condições de elegibilidade, significa que a sua capacidade eleitoral passiva não está podendo ser exercida. Ele não tem essa capacidade eleitoral passiva, mas ele pode ter a capacidade eleitoral ativa. Igor, me dá um exemplo? Claro, o analfabeto. O analfabeto. O analfabeto, meus queridos, ele pode votar. Ele pode exatamente porque para ele é facultativo o voto. Tanto o alistamento, a inscrição, ou seja, a retirada do seu título de eleitor, quanto o próprio voto, o próprio exercício ali do voto. Mas o analfabeto, ele é um dos inelegíveis. Então, ao passo, mesmo ele podendo votar, ele não poderá ser votado. Então, ele possui capacidade eleitoral ativa, ele tem cidadania, mas não pode ser votado. Então, a cidadania está eficaz? Eu não posso afirmar isso em beleza? No inciso 1, eu não posso, portanto, não é o nosso gabarito. B, em todas as situações, a cidadania foi afetada apenas em sua acepção ativa? Não. Acabamos de ver que João foi atingido na sua, o seu direito, a sua cidadania, o seu direito político, leia-se cidadania, direito político. Foi afetado na acepção passiva, não foi na ativa, beleza? 2, Maria foi alcançada por uma inelegibilidade. Novamente, afetou a sua capacidade eleitoral passiva. E Ana estava com seus direitos suspensos. Opa, direitos políticos suspensos, nem vota, nem pode ser votado. Afetou as duas capacidades. Aí aqui sim afetou a cidadania, beleza? Então, letra B está errada porque não foram todos que afetaram a acepção ativa, beleza? C, tanto como em 2, a cidadania foi afetada em sua acepção ativa e passiva? Não. E nele, aqui, ele não alcançou as condições de elegibilidade.
ele não pode ser votado. E a Maria, quando inelegível, também não pode ser votado. Na verdade, 1 e 2 foram aqui atingidas, afetadas apenas na capacidade pela acepção passiva. C também errado. Letra D, em 3, a cidadania foi afetado, olha que lindo, tanto em sua acepção ativa como em sua acepção passiva. Porque a gente está falando de suspensão. Suspensão, ele não vota, nem é votado. Não vota, nem é votado. Beleza? Então, aqui o nosso gabarito, portanto, tem de ser a letra D. E por fim, a letra E, em 3, foi reconhecida a perda da nacionalidade que comprometeu o alistamento eleitoral? Não. Ó, Ana, com seus direitos políticos suspensos, ela tem uma causa que está impedindo ela de exercer a sua cidadania momentaneamente. Quando eu falo em perda da nacionalidade, de fato comprometeria o alistamento, mas não suspenderia. A perda da nacionalidade é uma das hipóteses de perda dos direitos políticos, beleza? Ei, você observou que eu falei perda, eu falei suspensão, mas em momento algum eu falei cassação, exatamente porque os direitos políticos, ei, foca aqui em mim, os direitos políticos nunca, jamais, never serão cassados. Ah, Igor, mas eu já ouvi falar que o político tal foi cassado. Não, não foi o político tal que foi cassado, porque ele não está na savana africana ali para ser caçado, ele não é um animal. O que foi cassado foi o seu mandato. Se tiver alguma irregularidade no mandato, o mandato pode ser cassado, mas nunca, jamais, os direitos políticos, beleza? Na nossa no nosso momento ali de fragilidade na história, em que nós tivemos os direitos políticos ali massacrados, aniquilados, a gente toma esse cuidado para que não haja perseguição política e cassação desse direito tão importante de participação na vida política do nosso Estado brasileiro, beleza? Avançando, portanto, não pode ser a letra E. Só nos sobrou a letra D mesmo. Então, entra a nossa munição, nos informa que metemos ficha, sai a munição, sobe a questão de número 2 e vamos lá. Prova da ADAB, técnico em fiscalização agropecuária. A questão de números 2, aqui, ó, não precisaremos marcar o seu enunciado, beleza? Que show de bola. Por quê? Curtinho. Então, vamos lá. Sobre os direitos políticos, ele quer a afirmação correta. Isso você precisa se atentar, grifar. Se for preciso, quando vier incorreto, se ele pedir a incorreta, faz umas setas na sua prova. Põe uma luz, um pisca-pisca, leva um marca-texto neon se puder. Mas não caia nisso daqui, porque às vezes você não presta atenção nessa palavrinha e erra a questão. Ó, letra A diz assim: é condição de elegibilidade a idade mínima de 18 anos para vice-prefeito e juiz de paz. Não, 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 não. Galera, a gente tem um número de telefone e eu preciso que vocês se lembrem desse número de telefone. Ó, nós temos o 3530 2118, tá? Igor, para que é isso? Meus amigos, esse 3530 2118 vai nos informar as idades. Então, ó, 35, 30, 21, 18. No 18, bora de baixo para cima. 18 só tem um cidadão aqui. É o vereador. Vereador. O vereador, então, ele precisa ter 18 anos. Quando eu falo em 21 anos, é a idade que a pessoa poderá ser prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz. Ou juiz de paz. Beleza? Aí a gente vai falar aqui, ó, 30 anos. 30 anos, nós temos Alone Forever, o governador. Show de bola? E 35 anos. Ah, aqui em 21 anos também, nós teremos os deputados. Deputados.
tá? Deputados. Igor, quais? Todos. Federais, estaduais e distritais. E em 35 teremos presidente, vice e os senadores. Ah, é por isso que o Senado Federal é chamado de Casa dos Anciãos, exatamente porque para eles se exige uma idade um pouco maior. Por quê, Igor? Os deputados federais, eles são representantes do povo. É por isso que cada estado tem um número diferente de deputados federais lá no Congresso Nacional. Mas, senadores, todos os estados, todos os entes federativos, e aí inclui-se também o Distrito Federal, tem 3 senadores lá no Senado Federal. Por que, que o número de representantes do Senado lá no Congresso é o mesmo para todos? Porque eles são representantes dos entes federativos. Então não há hierarquia entre os entes federativos. Em relação à população, vai ter hierarquia em relação ao quantitativo de cada estado. Mas os senadores serão 3 para cada estado, por isso que são 81, porque a gente também tem no Distrito Federal, beleza? Então, aqui ó, a gente já vê que o vice-prefeito e o juiz de paz, estamos falando não de 18, mas na verdade de 21 anos. Não é a nossa letra A. B. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16. Não. Galera, alistamento eleitoral é a retirada do título de eleitor, beleza? E o voto, de fato, é o voto. Mas nós temos de aqui, ó, obrigatório. Obrigatório. O obrigatório é quando ele é maior de 18 e menor de 70 anos. Beleza? Igor, e quando que é facultativo? Facultativo. Te digo já. É facultativo aqui, ó, maior ou igual a 18. É facultativo quando ele é menor que 18 anos, mas maior que 16 anos. Beleza? Então, fez 16 anos até os seus 18, o alistamento e o voto são facultativos. A partir dos 18 passa a ser obrigatório e deixa de ser obrigatório novamente aos 70 anos, beleza? Então, não é obrigatório para os maiores de 16, mas sim para os maiores de 18 anos e menores de 70, tá? C. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. E olha o nosso gabarito aqui, ó. Não pode alistar, ou seja, se não podem se alistar, esses dois carinhos aqui são conhecidos como os inalistáveis, tá? Inalistáveis. Decore isso aqui. Os inalistáveis quem são? Os estrangeiros? Ora, claro, não é brasileiro, não é cidadão. Então, ele não pode se alistar. E durante o período de serviço militar obrigatório, o conscrito. É o que a gente chama de praça em serviço militar obrigatório. É aquele cara que vai jurar a bandeira. Já viram aquela... O pessoal desce de rapel ali, ó. O cara do exército desce de rapel. Vem aqui, né? Aprender a atirar. Água com manfes e balaclava e armamento de alta geração. O cara chega lá, pega logo uma brocha para pintar meio fio, uma enxada para capinar, brincadeira, as Forças Armadas, muito sério. Se inscreva, se aliste lá também, tá bom? Então, ó, voltando para cá, a gente tem os inalistáveis, exatamente os estrangeiros e os conscritos, tá? Os conscritos. Por que eu estou pedindo para você lembrar desses dois como inalistáveis? Porque são inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis. Então, esses aqui, eles não podem nem votar, nem serem votados também. Perfeito? Então, a gente vai ver que os inelegíveis são os analfabetos e os próprios inalistáveis. Show? Letra D. Não podem alistar-se como eleitores os analfabetos. Mentira! Os analfabetos podem se alistar. Eles não podem ser eleitos, ou seja, eles são inelegíveis, certo? E os maiores de 70 anos, pode também. O analfabeto pode? Pode. O maior de 70 pode? Pode. Porém, tanto o analfabeto quanto o maior de 70, eles podem. Por que eles podem? Porque não é obrigatório para eles.
Então, o alistamento e o voto é facultativo, são facultativos, tanto para o analfabeto quanto para o maior de 70 anos. Letra D, completamente errada. E é condição de elegibilidade, idade mínima de 25 anos para presidente da República e senador, não. Para presidente e senador são 35 anos. Lembra do nosso número que você não tem como errar, tá? 35, 30, 21, 18 é o número da sua aprovação. Então, não é a letra E. Vem comigo, entra a munição, nos informa que metemos ficha, sai a nossa munição, sobe questão de número 3. E antes da questão de número 3, se você ainda não se inscreveu, esse vídeo é para comemorar os 400. Eu quero terminar de gravar esse vídeo, subir ele no YouTube e já ter pelo menos uns 410 inscritos lá, beleza? Ó, em breve a gente vai olhar para trás nessa nossa jornada juntos aqui e vai dizer assim: caramba, as aulas do professor Igor, aquela aula em comemoração aos seus 400 inscritos, agora aí já tem muita gente, que a nossa comunidade cresça e que possamos crescer juntos, porque essa é a meta desse canal, beleza? Eu não vou ficar aqui botando vídeos que vai fazer crescer mais rápido, mas eu vou colocar conteúdo que é para quem quiser crescer junto comigo aqui, mas crescer de forma verdadeira, porque aqui eu nunca vou vender para vocês ilusão. Eu vou passar conteúdo, porque é assim que a gente vai conseguir, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, beleza? Então vamos lá para a questão de número 3, Maria, a lá da Alep, ó, técnico legislativo, beleza? Deixa eu beber uma água, vou jogar vocês aqui na tela. Maria, por ter preenchido os requisitos exigidos pela ordem jurídica, se naturalizou brasileira. Maria, se ela se naturalizou, Maria, se ela se naturalizou brasileira, significa que ela é brasileira, naturalizada, naturalizada, beleza? Brasileira naturalizada. Ato contínuo, ou seja, depois que ela se tornou brasileira, na sequência, consultou um especialista na área para saber se poderia concorrer a um mandato eletivo. Ela quer concorrer a um mandato eletivo nas eleições que seriam realizadas no mesmo ano. Ela acabou de se tornar brasileira e já quer se tornar candidata, beleza? Foi corretamente informado a Maria que, na perspectiva de sua nacionalidade, então, ó, vamos ver o que é correto? Letra A. Ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo? Qualquer cargo eletivo, não. Ó, embora a nossa Constituição ela nos diga assim, não haverá distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Embora ela faça essa afirmação e dê essa garantia de isonomia entre natos e naturalizados, na mesma sequência ela diz ali, ó, exceto as exceções trazidas na própria norma constitucional. Pergunto para vocês: pode uma lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, criar uma situação de diferenciação? Nananina, não. Mas se for no próprio corpo constitucional, aí poderá. E o que eu estou falando? Eu estou falando dos cargos. Cargos, eu estou me referindo aqui, tentando falar para vocês, dos cargos, cargos, cargos privativos, privativos de brasileiros, privativos de brasileiros natos. Ou seja, só os natos podem exercer esses cargos aqui, beleza? Igor, quais cargos são esses? Te digo agora, ó. Quais cargos são esses? Já vou te dizer exatamente agora. Vem comigo, ó. A gente começa, claro e obviamente, pelo presidente, presidente e vice-presidente, Aí, eu quero que vocês pensem agora na ordem de sucessão do presidente. Como vimos em nacionalidade, não, é aqui, né? A ordem de sucessão do presidente é presidente,
vice-presidente da República. Na sequência vem, deixa eu falar aqui para vocês na câmera. O presidente ele vai ser sucedido primeiramente pelo vice-presidente, na sequência pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é quem representa o povo, a cuia para cima. Se ele também não puder, o presidente do Senado Federal, a cuia para baixo, que representa os estados. E se também não tiver, o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem vai assumir ali, beleza? E não raro isso aqui acontece, principalmente quando tende a haver a descompatibilização dos chefes do Poder Executivo. Então, voltando, o presidente e o vice. Então, quem que na sequência? O presidente da Câmara, o presidente do Senado. Só que aqui, ó, tem um detalhe. O próximo seria o presidente do STF. Mas lá no STF, o presidente não é eleito. Lá é um sistema de rodízio, sem falar que é a maior corte, é o topo, a Corte Suprema do nosso Poder Judiciário. Então, aqui não é o presidente do STF, mas sim qualquer ministro do STF. Então, para chegar lá no STF, tem que ser brasileiro nato, beleza? Então, presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, qualquer ministro do STF, ou seja, não pode ser ministro do STF. Nós temos os membros da carreira carreira diplomática. Nós temos na verdade, né? Nós temos o ministro da Defesa. Veja, se te perguntarem assim, o ministro das Relações Exteriores, não, porque ele não é um membro da carreira diplomática. E o único ministro do Poder Executivo que não pode ser brasileiro naturalizado é o ministro da Defesa. E, para finalizar, os oficiais das Forças Armadas. Beleza? Forças Armadas. Igor, tem outros? Tem, mas não nesse dispositivo principal, que são aqueles de forma secundária. Por exemplo, o presidente do TSE, ele é o presidente do STF. Então, o presidente do TSE também nunca será um brasileiro naturalizado. Por quê? Porque o presidente do STF, ele é um ministro do STF, que é um brasileiro nato. Então, só tem brasileiro nato lá na presidência do TSE, também será um brasileiro nato, beleza? Agora que a gente já sabe quais são os cargos privativos, bora para a letra B. Ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo? Não. Ressalvado o de presidente da República? Não. Ressalvado o de presidente, ressalvado de vice-presidente. Beleza? Então não é a letra B. C. Somente os brasileiros natos podem concorrer a mandatos eletivos, não os naturalizados. Não. Somente os brasileiros natos? Não. A regra maior é que o brasileiro naturalizado também possa, beleza? Aqui nós temos as exceções. D. Ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo. É a regra. Ressalvado presidente e vice-presidente da República. Perfeito é o nosso gabarito. Igor, pelo amor de Deus, tu tá errando. Por quê, meu querido? Porque tem o senador e o deputado federal também. Ei, deixa eu te perguntar. Senador e deputado federal pode ser brasileiro naturalizado? Igor, essa é fácil. Não. Ei, pode sim. Eu nunca te falei que o senador e o deputado federal eles não poderiam ser brasileiros naturalizados. O que não pode é esse senador brasileiro naturalizado ou esse deputado federal brasileiro naturalizado concorrer à presidência da Câmara e à presidência do Senado. Mas por quê? Porque aí eles entrariam na linha sucessória do presidente e aí não poderiam ser. Por isso que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. Cuidado para a banca não te confundir ou querer te enrolar com o presidente do Senado Federal. O presidente do Senado ele também será o presidente do Congresso Nacional e também será o presidente do Senado. Mas, a depender da construção da pergunta, pode estar errado, beleza? Então, aqui, a letra D é o nosso gabarito. Por quê? Porque quando ele está falando de mandato ou cargo eletivo, seria presidente e vice.
o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles também eles são eleitos lá dentro, mas o cargo eletivo deles poderá ser de brasileiro naturalizado. Show? E ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, regra, ressalvado de presidente, vice e senador. Ela pode ser senadora? Pode. Ela pode ser senadora. Letra E errada. Entra a nossa munição, informa que acertamos, sai a munição, sobe a questão de número 4 e você, antes mesmo de olhar para a questão de número 4, vai dar o seu curtir aí e deixar o seu comentário. Para aí um pouquinho essa aula. Fala, professor, que aula bacana, que aula maneira. Comente, nos ajude a crescer aí, beleza? Ó, TJ Santa Catarina, técnico judiciário. João, com 18 anos de idade, olha lá, a gente já viu as idades, né? 35, 30, 21, 18. João pode ser o quê, galera? Com 18, João só pode começar lá embaixo, como vereador, beleza? Como vereador. Porque vereador rouba pouco, rouba pouco, brincadeira. O vereador, ele tem ali incumbências mais tranquilas em relação a deputados, senadores, presidentes, beleza? Ó, foi condenado a pena privativa. Aí, ó, tô falando. João mal começou a sua caminhada, já foi condenado a pena privativa de liberdade em sentença penal transitada em julgado. Isso aqui é importante. Bora pegar o nosso marca-texto? Por que o nosso marca-texto? Porque o João, que está na profissão certa, João, que está na profissão certa, brincadeira, o pessoal tem muito político honesto. É difícil achar, mas tem. Ó, João tem 18 anos, beleza? Ele já foi condenado, pena privativa de liberdade, está no Chilindró. Em sentença penal, pega isso aqui, ó, transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Encerraram-se as vias recursais. Perfeito? Como ainda não tinha se alistado como eleitor, ou seja, ele não tirou o título, tinha 18 e não tirou o título, consultou um especialista na matéria em relação à possibilidade ou não, ele quer saber se pode ou não, a possibilidade ou não de que viesse a fazê-lo assim que, pela progressão do regime, pudesse se ausentar da unidade prisional durante o cumprimento da pena. Então, o que o João quer saber? Estou preso, não tirei meu título. Quando eu progredir de regime, for para um semiaberto ou algum outro que possibilite eu ir até a rua, eu posso ir lá tirar meu título de eleitor? É o que ele está querendo saber, beleza? E aí foi corretamente esclarecido a João que, letra A, perdera os direitos políticos, logo não poderia se alistar como eleitor. Ei, quando ele vai preso, pena privativa de liberdade, em sentença penal transitada em julgado, isso não é condição de perda dos seus direitos. Igor, ele pode perder o direito? Pode, mas não é perda. Aqui, ó, vamos lá? Aqui não é perda. Então é o que, Igor? Aqui, ó, é suspensão. Suspensão. Beleza? Por quê? Porque essa suspensão, essa limitação do exercício do seu direito político vai perdurar enquanto tiver ali os efeitos penais presentes. Então, o efeito penal presente é quem vai delimitar. Então, não perdeu, apenas suspendeu. Show? Então, letra A está errada. B. Poderia se alistar como eleitor, estando apenas inelegível para concorrer a um cargo eletivo. Não. Porque, veja bem, ele está com seus direitos políticos suspensos. Se ele está com direito político suspenso, a Constituição diz assim: são inalistáveis aqueles que estão com seus direitos políticos suspensos, no caso, por conta de pena privativa de liberdade transitada em julgado. Então, aqui, ele não vai poder se alistar como eleitor. Só que, cuidado, ele não vai poder de acordo com a Constituição, porque tem uma resolução do TSE, e aqui só para acrescentar no seu conhecimento, uma resolução do TSE que diz assim: o cara que está preso, está lá com o seu direito político suspenso, ele pode ir à junta eleitoral, fazer o seu alistamento e automaticamente já vai ser anexado ali que o seu direito político está suspenso, beleza? Então, ele tira o título e automaticamente esse título fica suspenso por conta de sua condição. Mas na Constituição diz que não poderá se alistar. Beleza? Show? Só para você entender, caso você tenha ali algum parente que conseguiu fazer,
mas ele fez, mas ele não poderá utilizar, beleza? Então, letra B está errado, porque ele não vai poder se alistar. C. Tiver os seus direitos políticos cassados. Ei, cassado? Cassado? Direito político? Nunca, nunca. Somente podendo se alistar como eleitor após o período de reabilitação. C. Extremamente errado. D. Estava livre para se alistar como eleitor, considerando a independência entre as instâncias penal e eleitoral. Nananina, não. Embora as instâncias, de fato, elas tenham certa independência, aqui elas guardam correlação e uma afetará na outra, principalmente a penal, afetando na eleitoral, com a suspensão dos direitos políticos. Beleza? Igor, eu tenho um parente ou um conhecido, ele está preso e ele votou. Inclusive, levaram lá no presídio as urnas para ele. Como é que pode isso aí? Está furada essa Constituição? Não. Por quê? Quem que vai ter o seu direito político suspenso? É quem tem sentença penal condenatória transitada em julgado. Lá tem muitos presos temporariamente, ou seja, são presos ali que ainda não tiveram a sua condenação definitiva. Seja uma prisão temporária, uma prisão cautelar, que seja, beleza? Mas aí ele poderá votar, porque em regra ele ainda não teve o seu direito político suspenso. Agora transitou em julgado, suspendeu, esse já não vai mais votar. Então, alguns presos podem votar? Sim, aqueles que ainda não transitou em julgado. E alguns não podem votar, são aqueles que já transitou em julgado a sua sentença penal condenatória. Perfeito? E letra E tem de ser o nosso gabarito, senão a gente sai chorando daqui, né? Estaria com os direitos políticos suspensos? Opa, sim. Enquanto cumprisse a pena, exatamente, enquanto perdurar os efeitos penais. Logo, somente poderia promover o seu alistamento em momento posterior. Perfeito. Lembrando que, numa prova mais aprofundada, nós temos uma resolução do TSE que possibilita esse alistamento com automática suspensão, certo? Mas não é o caso aqui. Eu preciso que vocês saibam o que está na letra da Constituição de 88. Perfeito? Entra a nossa munição, show de bola, gabaritamos a questão. Sai a munição, sobe a nossa questão de número 5. Já se inscreve, deixa seu like aí, senão vou ficar enchendo o saco até o final da aula. Beleza? Então, aí ó, subiu, Prof. Comunize, inscreva-se e ative o sininho, porque a gente não sabe quando sai a aula aqui, mas toda semana eu estou tentando postar pelo menos 2 aulas, beleza? A prova TCE Goiás, auditor de controle externo. Maria, prefeita do município Alfa, então Maria já está lá num cargo eletivo. Em seu segundo mandato, ela almejava concorrer nas eleições que seriam realizadas no ano subsequente. Então, Maria teve o primeiro mandato, se reelegeu e está findando o seu segundo mandato. Então, a gente já sabe que, pela Constituição Federal, Maria ela só pode uma reeleição caso ela esteja em um cargo de chefe do Poder Executivo. A prefeita Maria é chefe do Poder Executivo Municipal. Se ela fosse governadora ou presidente da República, ela também só teria a possibilidade de uma reeleição. Então, aqui, Maria já não poderá se reeleger. Para esse cargo em específico, o cargo de prefeita do município Alfa, ela será inelegível. Almejava concorrer nas eleições do ano subsequente, não falou qual cargo. Por ter dúvida em relação à presença ou não de uma causa de inelegibilidade, consultou um especialista na matéria, sendo-lhe corretamente respondido que, caso a eleição seja geral, municipal. Vem comigo, ó. Maria é prefeita. Ela está no seu segundo mandato, então ela não pode concorrer novamente ao cargo de prefeito. Show? Porém, Maria pode concorrer para o mandato de vereador, de deputado federal, de governador ou outro cargo ali. Mas, para que Maria venha a concorrer a um outro cargo, ela precisa se descompatibilizar. Esse período de descompatibilização são os 6 meses anteriores ao pleito eleitoral. Antes das eleições, Maria tem que renunciar por 6 meses. Aqui no DF, o nosso governador libanês, ele pretende vir a senador. Então, ele vai precisar 6 meses antes
renunciar ao cargo para se descompatibilizar, para que possa, de repente, concorrer a outro cargo. Então, essas questões que estão acontecendo próximos ou perto de eleições, ou com as idades que nós temos alguns deputados federais que recentemente foram ali ventilados como futuros presidentes da República, em relação também à idade que, então diminui a idade lá para poder ser presidente, né? Então, esses movimentos, olhe não com o viés político, mas olhe com o viés, o olhar de concurseiro, porque pode cair na sua prova. Então, Maria, ela não poderá se reeleger e ela precisará se descompatibilizar. Só que, detalhe, se ela não se descompatibilizar, ela não pode nenhum cargo em esfera geral. O que a gente fala de esfera municipal, regional, né, ou estadual ou federal, é quando a gente tem o que a gente chama de inelegibilidade reflexa, que são os cônjuges ou parentes até segundo grau, que não podem concorrer às eleições dentro do território, e aí a lei fala jurisdição, mas é território de competência do chefe do Poder Executivo. Então, a esposa, o irmão, o pai do prefeito não pode concorrer a vereador, mas pode concorrer a deputado. Já quando eu falo do governador, a sua esposa, o seu irmão, o seu pai, não podem concorrer como deputado, como prefeito ou como vereador. E se o cara for presidente, aí não pode ir em lugar nenhum. Mas aqui eu não estou falando dessa inelegibilidade reflexa que que se estende aos parentes e ao cônjuge. Eu estou falando de uma inelegibilidade por conta de estar em um mandato de chefe do Poder Executivo. E essa descompatibilização, se ela não ocorrer, trava ele para todas as esferas. Sabendo disso, geral, sim, ela poderá concorrer ao cargo de deputado, de deputada, poderá, desde que se descompatibilize, olha que lindo, até 3 meses, não, até 6 meses antes do pleito, antes das eleições. Letra A, quase certa. B, municipal? Não, é geral. Ela poderá concorrer ao cargo de vereadora independente de descompatibilizar? Nananina, não. C, geral. Ela poderá concorrer ao cargo de deputada federal independente de descompatibilizar? Não, ela vai precisar descompatibilizar. D, geral, sim. Ela poderá concorrer ao cargo de governadora desde que descompatibilize, agora sim, até 6 meses antes do pleito, nosso gabarito. E letra E, municipal não. Ela poderá concorrer ao cargo desde que se descompatibilize até 6 meses. De fato, ela poderia, mas não para prefeita. Aqui, prefeita do município alfa. Ela até pode ser do município beta, mas cuidado. Aí já vou te passar mais uma informação. Existe o que a gente chama de prefeito itinerante. É o cara que tem 5 municípios, um pertinho do outro. Aí ele é prefeito um ano aqui, segundo ano aqui. Aí ele não pode mais ser prefeito aqui em Alfa. Aí ele vai para Beta. Aí ele é mais um ano aqui, mais um mandato aqui, segundo mandato aqui. Aí ele vai para o outro aqui. E aí ele fica, meu amigo, fazendo esse ciclo eterno. É o prefeito itinerante, é o cara que a vida dele é ser prefeito. Aí não pode. Então, se esse município beta for em outro canto, ou não for no mesmo raio de circunscrição, ela até poderia ser se ela se descompatibilizasse. Mas aqui, não é no raio municipal, é um raio geral, beleza? Eu estou arriscando, vocês não estão vendo. Não é o raio municipal, certo? Letra E, errado. Entra a nossa munição, letra D, certíssima, sai a munição. E, portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Ei, para você entrar nesse mundo dos concursos, você tem de ser muito corajoso, porque a gente se lança com a fé inabalável de semear para que um dia venhamos a colher. E eu te digo, persista, seja corajoso, porque essa sua coragem vai te trazer uma grande recompensa, beleza? Eu me despeço de vocês, força e honra como sempre. Tamo junto, vamos nessa, guerreiros.